Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. E antes da gente mergulhar no tema de hoje, só um recado rápido. As vozes que estão ouvindo são, sim, geradas por inteligência artificial, mas podem ficar tranquilos, toda a pesquisa, a escolha das fontes, o roteiro, tudo isso é feito pela nossa equipe humana para garantir a profundidade da conversa. Exatamente. E hoje a nossa missão é desvendar um capítulo da Bíblia que, vamos combinar, muita gente passa batido. Gênesis 36. À primeira vista parece só, uma lista de nomes. Mas a nossa ideia é mostrar a história fascinante que existe por trás. Pois é, e a pergunta que guia a gente hoje é: o que a história de Esaú, o irmão que supostamente perdeu tudo, pode nos ensinar sobre sucesso, rivalidade e, quem sabe, destino? Vamos explorar isso por vários ângulos, histórico, cultural e com um olhar especial da doutrina espírita, que também é uma doutrina cristã e traz uma lente bem particular. Vamos começar então por um ponto que uma das nossas fontes, um vídeo chamado Improváveis Também Crescem, destaca muito bem. A imagem que a gente tem do Esaú é quase sempre a do perdedor, né? O cara impulsivo que trocou a primogenitura por um prato de comida. Sim, o que foi enganado pelo irmão. Essa é a história que todo mundo conhece. Mas aí a gente abre em Gênesis 36 e o quadro é outro. Completamente outro. Os versículos 6 a 8 são a chave. Eles dizem que Esaú pegou sua família, seus rebanhos, todos os seus bens e foi para outra terra, longe do irmão Jacó. E o motivo é explícito. Que não foi uma briga, né? Não, o texto diz, porque os seus bens eram tantos que já não podiam habitar juntos. A terra ficou pequena para a riqueza dos dois. A separação foi um sintoma de um sucesso absurdo. Nossa, isso vira a narrativa de ponta cabeça. Não é a história de um fracassado sendo expulso. É tipo, dois sócios de uma empresa que fez tanto sucesso que eles precisam criar duas companhias separadas. Exato. E tem outro ponto que o vídeo levanta que eu achei muito bom, que é o crescimento pessoal dele. Ele não começa bem. Não mesmo. Ele toma umas decisões bem ruins, né? Sim, ele se casa com mulheres hititas, o que o texto diz que foi uma amargura de espírito para os pais, Isaac e Rebeca. Ele agiu totalmente contra o que a família esperava. Uma rebeldia, talvez. Mas depois a gente vê ele tentando consertar, né? Ele percebe o erro e busca uma esposa dentro da família, a filha de Ismael. A fonte usa uma frase ótima para isso. Ele começou errado, mas está terminando certo. É um arco de personagem, um amadurecimento. E isso mostra que a bênção que Isaac deu para ele, mesmo sendo diferente da de Jacó, se cumpriu. Prometia prosperidade material e Gênesis 36 é a prova disso. A bênção divina não era um recurso limitado que só um podia ter. Certo, ele não ficou para trás, ele só seguiu um caminho diferente. E esse caminho leva à fundação de uma nação inteira. Vamos entrar nessa genealogia, então. A lista fala dos filhos e depois de príncipes. O que são esses príncipes? Na verdade, uma tradução melhor seria chefes de clãs. O texto está nos dando a estrutura social e política do povo que nasceu de Esaú. E o capítulo repete isso várias vezes, para não deixar dúvida. Esaú é Edom. A identidade do homem vira a identidade da nação. E o nome Edom tem um significado especial, né? Tem sim um significado duplo. Edom em hebraico significa vermelho. É uma referência tanto à cor do cabelo de Esaú quando ele nasceu, que era ruivo, quanto à geografia da região onde ele se estabeleceu, o Monte Seir, que é famoso pelas pedras de arenito vermelho. Que poético! Muito. A terra e o patriarca com o mesmo nome, a mesma cor. Ok, então temos a fundação de um povo com seus líderes, sua terra, mas aí vem o versículo 31, que para mim é a grande revelação do capítulo. Ele diz, e estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. Esse versículo é uma bomba. É, porque a gente sempre pensa em Israel como a linhagem principal, a escolhida. Mas aqui o texto está dizendo, na lata, que a descendência do irmão rejeitado formou uma monarquia com reis e tudo, muito antes de Israel sequer sonhar com isso. Exatamente. Coloque a história de Israel em perspectiva, né? Muitos estudiosos, como
um tal F.F. Bruce, acreditam que essa lista de reis de Edom é tão detalhada que provavelmente foi copiada de registros oficiais edomitas. O que daria uma base histórica muito forte para o texto. Muita. Mostra que Edom não era um bando de tribos, era uma nação organizada e poderosa na região. E isso, claro, prepara o terreno para a rivalidade futura entre as duas nações irmãs. E essa rivalidade já começa a ser semeada aqui mesmo, na genealogia, com uma figura bem específica, certo? Sim, com Amaleque. Ele é neto de Esaú. E os descendentes dele, os amalequitas, se tornam os inimigos número 1 de Israel. É uma inimizade que, segundo a Bíblia, começa dentro da própria família. Uma ferida que nunca fechou. Essa ideia de inimizade que dura gerações, nascida de uma briga de irmãos, é um gancho perfeito para a gente entrar na outra perspectiva, a da doutrina espírita. A ideia aqui é que essa briga não começou no útero, né? A proposta, baseada em Kardec, é que Jacó e Esaú talvez já trouxessem uma história de conflitos de vidas passadas. A reencarnação deles como irmãos seria, então, uma oportunidade, uma prova para que eles resolvessem essa animosidade. Certo. Mas como essa ideia de reencarnação conversa com a teologia mais tradicional? Uma visão não exclui a outra? Não necessariamente. A visão espírita se propõe como uma camada a mais de interpretação. Por exemplo, tem uma mensagem atribuída a Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo que fala exatamente sobre isso. Ele diz que espíritos que se odiaram muito podem escolher e reencarnar na mesma família como uma prova terrível para que sejam forçados a aprender o perdão e a caridade justamente com seu maior desafeto. Visto por esse ângulo, a história ganha outra profundidade. Não é só uma briga por herança, é um drama espiritual, e isso reforça o ponto do vídeo Improváveis. Jacó não precisava ter enganado o pai. O engano foi a falha moral dele. Faz parte da prova dele. Ele usou a astúcia, não confiou no plano espiritual e as consequências. Ter que fugir, viver com medo do irmão por 20 anos, foram um aprendizado dele. A Terra como um mundo de provas e expiações. E a separação dos dois, então? O que ela simboliza? Além da questão prática da riqueza, ela simboliza a bifurcação dos caminhos evolutivos. A jornada de Esaú, focada num reino terrestre, próspero, é uma experiência de aprendizado super válida. A de Jacó, com a promessa espiritual, é outra, não existe uma melhor que a outra. São caminhos diferentes de desenvolvimento. A venda da primogenitura foi um ato de livre-arbítrio que definiu esse caminho. Entendi. Foi uma escolha com suas consequências, não um fracasso. Uau, é muita coisa saindo de uma lista de nomes. E ainda tem mais uma camada de propósito para essas genealogias. Segundo outra fonte, o vídeo Origem dos Povos do Oriente Médio. A razão teológica maior seria traçar a linhagem que levaria a Cristo. Ah, sim, a linhagem messiânica. Isso. A interpretação se baseia muito em Paulo, na carta aos Gálatas, quando ele diz que a promessa a Abraão foi feita à descendência no singular, se referindo a Cristo. Nessa leitura, a história de Esaú e de Edom serve como um ramo colateral que, por contraste, destaca qual é a linhagem principal da promessa. Mas isso não cria um paradoxo? Porque o próprio Paulo, em outros lugares, fala que em Cristo não há judeu nem grego, e ele até adverte contra se perder em genealogias intermináveis. Parece contraditório. É uma ótima observação. A distinção que o vídeo faz é crucial. A advertência de Paulo não é contra o estudo histórico como o que a gente está fazendo. É contra usar a genealogia como um atestado de superioridade espiritual. Ah, entendi. É a diferença entre usar a genealogia como um mapa para entender a história. Exato. E usá-la como um crachá de clube VIP, tipo, eu sou dessa linhagem, então sou melhor. Perfeito. É isso. O estudo histórico nos ajuda a ver o plano se desenrolando. A advertência nos lembra que a salvação vem pela fé, não pelo sangue. A linhagem preparou o palco, mas a mensagem do Messias quebra a exclusividade desse mesmo palco. Nossa. Então, resumindo essa nossa jornada, o que parecia uma lista de nomes seca em Gênesis 36 se abre numa tapeçaria muito rica. Vimos a história de um improvável que deu muito certo, o nascimento de uma nação poderosa e reflexões sobre provas espirituais.
E a grande lição talvez seja que não existem personagens secundários. A prosperidade de Esaú mostra que a bênção de Deus se manifesta de muitas formas e que a gente precisa saber diferenciar sucesso material de herança espiritual. Ambos são caminhos válidos de aprendizado. Uma ótima forma de resumir. Você tinha uma reflexão final, não tinha? Sobre um detalhe curioso no texto? Sim, assim, é uma coisa que parece pequena, mas me fez pensar. No versículo 24, o texto menciona um descendente de Esaú chamado Aná, e diz que foi ele quem descobriu as fontes de águas quentes no deserto. Uma descoberta e tanto para a época e para o lugar. Gigantesca. Uma inovação que mudou tudo. E isso me leva a uma pergunta final. Nas nossas próprias vidas, quando a gente segue um caminho que parece diferente, que não é o principal ou o mais abençoado, que fontes de águas quentes inesperadas, que talentos ou inovações a gente pode estar posicionado de forma única para descobrir. Excelente pensamento para encerrarmos. No caminho de Esaú, no deserto, fontes inesperadas foram encontradas. Agradecemos a todos que nos ouviram nessa análise. Até a próxima! E se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal NEP Apóstolo João, acione as notificações para não perder nenhum vídeo e não deixe de curtir este vídeo. Episódios novos todas segundas, quartas e sextas-feiras. É isso, bem simples. Hum.